Vamos mergulhar numa análise de uma verdadeira crise logística de alto risco. Sabe quando a gente olha para a movimentação de cargas pelo mundo? É muito louco pensar como tudo isso depende de um equilíbrio numérico super sensível. E hoje a gente vai dissecar esse material para entender exatamente como a matemática entra em cena para salvar a pátria quando esse equilíbrio simplesmente quebra. Bora lá? Parte 1. O problema logístico. Imagina a cena, um porto operando no limite, hipermovimentado. Aquele clássico ambiente onde tempo é, literalmente, dinheiro, sabe? Cronogramas super apertados, cada engrenagem ali girando em perfeita sincronia. Tá tudo fluindo maravilhosamente bem. Até que a lei de Murphy ataca e o caos se instala. Mas antes do caos, o nosso ponto de partida é esse número redondinho aqui, 10. Nós temos 10 maquinários gigantes, os famosos shiploaders ou carregadores de navios, trabalhando a todo vapor. Esse é o nosso cenário ideal, a capacidade máxima da equipe para dar conta de toda a demanda do porto. Mas aí, olha só como o jogo vira. Nessa linha do status normal, a gente tem as 10 máquinas ralando 12 horas por dia, num prazo de 4 dias para carregar 20 navios com soja. Beleza. Mas, espiando a linha de crise, o que acontece? Uma máquina quebra, vai para manutenção. Sobram só 9. E para piorar, a meta dispara. Agora a equipe precisa carregar 30 navios num prazo um pouco maior de 6 dias. Então, o nosso grande mistério aqui é encontrar o X, ou seja, quantas horas por dia esses 9 carregadores que sobraram vão ter que suar a camisa para bater essa nova meta. Parte 2. Os 3 passos essenciais. Para desatar esse nó e salvar o cronograma da operação, a gente precisa de uma ferramenta cirúrgica. É aí que entra em cena a nossa velha conhecida, a regra de 3 composta. Mais do que uma simples fórmula matemática, ela é um método super lógico para organizar a bagunça quando várias coisas estão mudando ao mesmo tempo. E o material nos mostra 3 regrinhas de ouro. Uma espécie de manual de sobrevivência, sabe? Primeiro, você sempre fixa a coluna que tem o seu mistério, o famoso X. Segundo, você pega essa coluna do X e compara com cada uma das outras, uma de cada vez, para ver se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. E o terceiro passo, a gente iguala a fração do X à multiplicação de todas as outras frações. Mas tem um detalhe vital aí. As frações que forem inversamente proporcionais precisam ser viradas de ponta cabeça. É um jeito genial de colocar ordem na casa. Parte 3. Direta ou inversa. Isso nos joga direto para a fase mais crítica dessa análise. Descobrir a fricção real entre essas variáveis. O grande truque para não escorregar na regra de 3 composta é olhar para cada pecinha de forma isolada. Para isso a gente precisa se fazer umas perguntinhas lógicas básicas. Tipo, esquece os dias e as máquinas por um segundo, foca só no trabalho. Se a gente precisa carregar muito mais navios, a equipe vai ter que trabalhar mais horas ou menos horas por dia? A resposta para isso é o que dita todo o rumo da nossa equação. Pois é, se a gente tem mais navios na fila, é óbvio que vamos precisar de mais horas de trabalho diário. Então a relação entre navios e horas por dia é diretamente proporcional. Agora pensa no prazo. Se o porto dá uma colher de chá e libera mais dias no total, o sufoco diário diminui. Logo, a relação de dias com as horas por dia é inversamente proporcional. E seguindo a mesma lógica, se a gente perdeu máquina, ou seja, tem menos shiploaders na ativa, a jornada de trabalho de quem sobrou vai ter que aumentar para compensar o desfalque. Então, shiploaders também é uma variável inversamente proporcional. Parte 4. A equação final. Bora ver como essa lógica toda se encaixa na prática. É hora de pegar essas pistas que a gente acabou de decifrar e montar o nosso quadro de evidências. E olha só a mágica acontecendo. Aqui a gente vê aquela terceira regra ganhando vida direto das anotações do material original. Repara nas setinhas vermelhas apontando para baixo. Elas são sinal de alerta de que algo teve que ser invertido. Na equação ali no meio, as colunas marcadas com a letra I, de inversamente proporcionais, referentes aos maquinários e aos dias, não desceram simplesmente como 10 sobre 9 ou 4 sobre 6, nada disso. Elas foram fisicamente invertidas no cálculo para 9 sobre 10 e 6 sobre 4. É literalmente a teoria acontecendo no papel. Só para deixar tudo bem cristalino, a nossa estrutura fica exatamente assim. 12 sobre x é igual à fração invertida dos maquinários, que é 9 décimos, vezes a fração invertida dos dias, que é 6 quartos, tudo isso vezes a fração direta dos navios, que fica paradinha ali em 20 sobre 30. A gente iguala o nosso problema à multiplicação de todas as partes dele. E o que vem agora é daquelas coisas que dão uma satisfação enorme na matemática. Com os cancelamentos rápidos, sabe? Cortando os zeros do 20, do 30, simplificando aquele 6, o 4, o 2 e o 3, aquele trem fantasma de frações assustadoras encolhe e vira um inofensivo 9 décimos.
Daí é só multiplicar cruzado, e aquela conta gigantesca se transforma em algo super simples de resolver. 12 vezes 10 é igual a 9x. Parte 5. A solução do prazo. Bom, com a complexidade toda desfeita e a equação enxuta, a gente entra na reta final e mais dramática. A pergunta que não o quer calar. Será que o esforço das máquinas que sobraram vai ser suficiente para bater esse prazo de 6 dias? O desfecho da conta mostra o seguinte: dividindo 120 por 9 e simplificando isso para 40 dividido por 3, a gente consegue isolar o famoso x. E o resultado cravado da nossa investigação dá uma dízima periódica de 13,3. Trazendo isso para o mundo real e focando só no número inteiro, como o cenário prático exige, a gente chega à nossa conclusão. Para salvar a operação, garantir a entrega da soja e evitar um colapso total no porto, os shiploaders que restaram vão ter que operar por exatas 13 horas todos os dias. Fim do mistério. Problema resolvido com sucesso. Tudo isso nos deixa com uma reflexão sensacional. Quando a gente vê aqueles navios cargueiros cruzando os oceanos ou a logística absurda dos produtos chegando até a gente, raramente paramos para pensar na matemática invisível que segura essa estrutura colossal de pé. É fascinante perceber que quebra-cabeças assim, onde milhões estão em jogo, são resolvidos a todo momento usando lógicas tão essenciais. Fica aí o convite para você olhar ao redor e tentar descobrir onde mais essas variáveis estão escondidas, trabalhando em silêncio para manter o nosso mundo no equilíbrio perfeito. Até a próxima!